Olá, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o seu momento, o podcast Juntas por Ele. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Juntas por Ele. Eu sou a Erika Leite. Eu sou a Cris Montemor e hoje nós trazemos aqui para vocês duas convidadas muito especiais que vão contar um pouco de como Jesus transformou e transforma a vida delas. Nós temos aqui hoje a Jaqueline Augusta e a Daniele Augusta. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Um convite vindo do céu, realmente. A gente sente, assim, que o Senhor separou esse momento. A gente está muito grata, né? De estar Muito aqui. grata de estar acompanhando nesse momento muito importante para compartilhar um pouco de mãe e filhas. Mãe e filha. Muito Primeira vez no podcast. Primeira de vez. vocês. Isso, é a primeira vez. incrível, Muito muito bom. especial. A gente falando assim, né? Mãe, filha, né? E agora A neta. Celina, Aham. a netinha. E vamos trazer hoje uma pauta sobre família, né? O quanto o Senhor Jesus, ele guia famílias. Porque a família de vocês é uma referência para nós, né? E as pessoas olham, porque já que você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Fala um pouquinho aí dos seus filhos. Falar sobre eles é gracioso, né? Porque graças a Deus me agraciou com 3. A Dani, que é a mais velha, o Danilo é o do meio, e o Davidson, que é o caçulinha, né? Minha última gestação. E graças a Deus, os meus filhos são, hoje, eu tenho eles como bênção mesmo do Senhor, herança do Senhor sobre a minha vida. E tem me ensinado cada dia, né? Como ser melhor, como ser uma mãe, uma esposa, uma serva do Senhor, cada dia melhor. E é isso. E queria saber de vocês, como é que foi esse início, já que essa família tão especial, né? Assim, que virou referência para nós. E é lindo ver a gente que tá perto, né? Ver como que vocês conseguiram criar e, né, ensinar os filhos de vocês nesse caminho, que é o caminho do Senhor, com todos esses valores e princípios. Imagino que não deve ter sido fácil, não é? Cada um aí de um jeitinho diferente. Como é que vocês lidaram com esse desafio? Bem, para mim e para o meu esposo foi muito desafiador, muito. Eu era nova, né? Meu esposo também novo. E meus pais são separados, separaram eu era criança ainda, então tipo assim, eu não tive uma base, né? Eu não tive uma referência. Minha mãe trabalhava muito, né? E me ajudou mais assim no início do parto, né? E depois eu tive que ter uma base. E a minha base sempre foi Cristo, sempre foi a base, assim, minha base sempre foi Deus mesmo. Foi que você se agarrou, Se né? agarrei, sempre pedi sabedoria, força, né? Para mim poder passar por cada desafio. E até hoje Deus é a minha base lá em casa e é isso. Foi muito desafiador mesmo. E até hoje, porque as fases mudam e os desafios, né, continuam. Então, até hoje, a minha base é Cristo. E eu tenho passado isso para eles, né? Que a nossa base é Cristo. Não tem como... Você foi mãe bem nova. Bem nova. E não tinha, assim, uma referência de alguém que te dissesse como fazer. Não tinha. E você buscava tudo em oração. Em oração. Em oração. O Senhor ia te falando, olha, agora age assim. Quando eu tava com dificuldade, eu tenho costume, assim, sempre eu gosto de fazer um propósito em silêncio. Eu não gosto de fazer propósito falado. Então eu sempre... Nunca conta pra ninguém. Não conto pra ninguém. O que você tá fazendo? Eu sempre fui muito reservada. Secreto, né? Secreto. Com Deus. E eu sempre ali, às vezes, no banheiro, ou chorando, caladinha, com alguma dificuldade, algum problema ali, né? Que não é fácil, no início de casamento, nada. E com criança ainda. Então, tipo assim, eu sempre fazia muito propósito. E até hoje eu faço muito propósito. Para Deus me dar força, graça, Pai, me dá sabedoria, porque tá assim, eu preciso, né? E o meu caminho não é a separação, o meu caminho é, né? É permanecer e tudo vai passar. E passava. Não sabia como, mas eu sempre tive um refúgio.
Sempre tive. Deus sempre dava um Deus escape, sempre me deu um escape, uma resposta. o que fazer, Era. como agir. Como E agir. eu acho que essa é a questão, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas acham que de repente só ir na igreja resolve, Não. só tá ali ouvindo a palavra no culto de domingo resolve, ouvir uma pregação, congresso. Mas quando a gente vê o resultado que deu certo, que é uma família que deu Isso. certo, né? Porque hoje você, o seu esposo, seus 3 filhos, né, servem ao Senhor, Sim. congregam juntos, estão ali servindo em alguma coisa na igreja, eles estão sempre querendo servir. E é lindo de ver porque eles são jovens, Sim. né? A Dani tem quantos anos, Dani? Tenho 25. Nossa, quase que eu esqueci a minha idade. 25. Tenho 25. Coisas da gravidez. Eu falei, sabe que eu tenho 26, 25, faço 26 final do ano. E o Davidson A Dani tem 25, o Danilo tem 20 e o Davidson tem 18. são muito novos. São muito novos. Então hoje quando a gente vê uma mãe que deita no travesseiro, e que não descansa, não sabe onde o filho tá, o que ele tá fazendo, e ela às vezes se pergunta assim, mas eu criei na igreja, eu levava para a igreja, e eu não sei por que o meu filho agora se corrompeu, tá com essas pessoas. Então a gente vê que não é só ir para a igreja, né? É uma intimidade, com Deus, algo que você foi gerando ali, Isso. né, no secreto, E buscando sabedoria. é até interessante você falar, porque quando os meninos foram crescendo, que a gente percebeu que estava perdendo um pouco o domínio, assim, deles, eu e meu esposo, desde eles novinhos, a gente sempre teve o costume de levantar de madrugada com óleo de unção na mão e ungir eles. Tanto é que perguntar para eles, eles vão contar. Que acordava com a minha mãe. Tipo assim, De madrugada, eu falava, meu Deus, o que tá É. acontecendo? Ela tava orando em cima da minha A gente com a mãozinha, porque quando a gente sentia aquele peso, aquela carga pesada, a gente já logo ia proteger eles, pedir Deus assim para guardar, proteger, né? E é tão interessante que a Cris falou, né, sobre a gente deitar. Até hoje eu faço, Cris. É interessante. Quando eu sou muito. Os meninos falam assim, mãe, eu não sei como é que. Eu não sei o que acontece com a senhora, não, porque a hora que a gente pensa de fazer, a senhora já sabe antes da gente fazer. Mas não é, eu sempre tive essa sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, sabe? E até hoje eu sinto, tipo assim, Jesus, quando eu sinto que tem uma amizade que tá ali, que ela me incomoda. Sim. E eu não vou debater com eles, eu nunca fui de falar assim, eu não quero vocês com esse tipo de amizade. Cris, eu sempre fui, Jesus, se não for da tua vontade, o Senhor tira. Pai, o Senhor tira com amizade tranquila, sem confusão, sem problema. E do nada evaporava a amizade, sabe? Assim. Então, tipo Aquela assim, mulher com intimidade ao ponto de eu estou a descansada. Dani, ela tá aqui, ela é testemunha aqui, sabe? verdade. Gente, é interessante. Até o meu esposo fala, amor, como? Eu falo assim, não sei, também não sei. Mas é tipo assim, me incomoda. E a hora que me incomoda, antes de eu falar com eles, eu vou pro joelho. Falo, Jesus, se não for da tua vontade, eles não vão permanecer, não vai acontecer, não vão fazer. E se não for da tua vontade, você vai tirar tudo. Tudo com amor, né? Na mansidão, sem ter prejuízo. E assim, é isso, Uma gente. coisa que você falou ali, a gente conversando no início, que eu achei muito interessante. Você falou, eu nunca proibi eles de nada, não é? Mas de alguma maneira você incutiu neles, você ensinou neles o temor a Deus, né? Olha, vocês podem fazer, mas assim, vocês vão ter Existe uma consequências. consequência. Então, desde o início, eles já cresceram com isso, no É temor, porque eu acho que é isso que muda tudo, É. né? E a gente não pecar contra o Senhor e a gente não... o Senhor tá me vendo, então eu não quero ainda mais nesse tempo, que são jovens e vive nesse mundo. A gente por acaso estava conversando isso com o Bruno, a gente fica olhando e pensando, gente, é nossa filha daqui a um tempo, sabe? De como que está, mas a gente vive de fato no mundo, então a gente não pode simplesmente achar que os nossos filhos estão dentro de uma caixa, a gente precisa educá-los, né, e criar eles de uma forma que eles vão impactar lá fora. Isso. E é isso que eu vejo quando você falou ali, que não, eles são temente a Deus desde sempre. Sempre, sempre. Igual o Davidson, a primeira vez esses dias, ele fez aniversário e pediu, mãe, os meninos vão para um lugar, e o que a senhora acha? Eu falei assim, bem, não é, por mim, eu não iria, mas eu não vou te dizer não.
Mas você tem o temor e você sabe tomar a decisão se é um ambiente seu ou se não é um ambiente seu. E nisso ele não ia. E por fim os meninos insistindo muito, porque era o aniversário dele. Gente, ele saiu de casa meia-noite. Meia-noite e 40, antes da 1h da manhã, ele me ligou. Mãe, eu não Ele até consigo. tentou. Ele tentou. Falou, mãe, eu não consigo. Eu tô sentindo tão estranho que eu tô fora do meu ambiente. Olha, Então, já. tipo assim, é o que a gente planta. É. E é o que eu e o pai dele sempre pede a Deus. Jesus, que o Senhor transforma eles assim, e transborda sobre o coração deles, aumentando cada dia mais o temor. Porque o temor era a base É a base. deles que são adolescentes e da gente que é pai. Porque tem coisa que não tem como a gente mudar. O que a gente pode aconselhar e explicar, Sim. né? E ir aos pés do Senhor e falar, Jesus, aumente o temor ali para ele temer, né? Então é isso. Dá um sustinho de vez em quando. É isso. E é isso, gente. E o interessante, assim, que você falou que eu sentia que não era bom. Sim, Essa pessoa. E Deus faz isso, né? A mãe que se coloca como protetora, porque o lugar da mãe é esse. é, Deus dá essa sensibilidade. Só que tem algumas mulheres que ignoram os sinais. isso, Porque dá trabalho. Você ter que parar, você ter que orar, isso. você ter que jejuar para os seus filhos, você ter que ungí-los de madrugada. Tudo isso dá trabalho. E às vezes as mães olham e falam assim: ah, não, mas não vai dar em nada. Estou sentindo desconforto, mas vou deixar. Não vai dar em nada, não. E quando vê lá na frente, a coisa já não tem mais como Não tem como mais controlar. Então o Senhor, ele vai dando para a mãe, até a palavra do Senhor diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Deus, você buscou sabedoria. Sim, E Deus te deu sabedoria. E o que você fez com essa sabedoria foi cuidar dos teus filhos na direção que o Senhor foi te dando. Então isso te dá hoje a tranquilidade de saber o que você plantou, porque você teve o trabalho de plantar alguma coisa, né? Então isso é muito rico, porque as pessoas às vezes acham que não precisam ter esse trabalho. Que quando são crianças, nada vai acontecer. Tá fazendo errado, mas nada vai acontecer. Tá ouvindo essa música que não é uma edifica, fase, logo passa. logo passa, mas está sob o seu controle. Só que hoje os teus filhos têm mais de 18 anos. Então hoje eles poderiam escolher por si só fazer outras coisas. Mas como você teve todo esse trabalho de plantar algo construído, né? Você construiu algo. Você hoje colhe, e eles colhem na vida deles as bênçãos de não se corromperem em coisas que não vão ser bom para eles. Isso. Né? E uma coisa interessante, que eu estava até escutando uma pregação que fala sobre isso, eu e Cris temos falado muito sobre isso, sobre proteger o propósito. E vocês protegeram lindamente, sabe? Amém. Porque é algo que o Senhor deu para vocês, é isso, é a sua família. E você, esse tempo todo, você e seu marido protegeram esse propósito a todo tempo, sabe? Hoje vocês estão vendo esses frutos que, assim, vocês e a gente também, né? Não é à toa que eu creio que muitas mulheres vão... E vocês vão conhecer a família que a gente vai colocar aqui. Vão conhecer essa família linda. E é muito lindo de ver, é muito lindo, porque assim, eu já tive contato com pessoas que de fato, assim, com famílias destruídas, e nesse contexto que a Cris falou, nossa, eu cresci, eu fiz de tudo, mas não é só, e é isso, é proteger nesse tempo, desde lá do início até agora, que a gente acha que não, vai só ali, escuta uma musiquinha, vai ali, faz isso, e tá tudo bem, não, tá tudo certo, não está. Porque no tempo certo a gente vai ver que, nossa, aquilo dali foi uma brecha que eu abri. Acha que é o tal do nada a ver, não é? Foi uma brecha que eu abri e foi o suficiente para o filho se desvincular, para o filho realmente, não quero saber de Deus, não quero. E vocês protegeram isso, assim, de uma forma muito linda. Parabéns, de verdade. Amém, graças a Deus. E deve dar uma satisfação, assim, né? Gente, eu Olhar não sei os nem teus- explicar. Tem dia que eu só olho pra aqui. Aqui dá pra ver, olha aqui agora, Varginha. Tem hora que eu olho só, tem dia que eu só olho pro céu e falo, Jesus, eu não sei, eu tipo assim, quem sou eu, né, pra ter uma família tão linda? Porque eu sou agraciada, assim, que... E você fez o que tinha que ser feito, Sim, né? Mesmo não tendo referência, buscou nele resposta. isso. Então, às vezes, as pessoas têm essa justificativa, mas eu cresci num lar que... Não, mas
Ele é a resposta, Jesus é a resposta, a palavra do Senhor tem resposta. Todo tempo. Então não é justificativa dizer que não teve uma referência, Uma estrutura uma estrutura familiar, familiar, não é? Isso. porque Deus faz isso, ele, da onde não tem, ele faz haver, né? Então, e a Dani hoje, né? Quer ver os meses que você tá já? Olha, os meses é umas coisas difíceis de contar. Eu sei pelas semanas. Mas eu sei que eu tô de 26 semanas, que é mais ou menos 6 meses, né? Ah, que Completando 6 linda. meses. Você casou cedo também, né, Dani? Casei muito cedo. Casei, eu tinha 24. 24 anos. Não, 23. 23 anos. Mas eu sempre quis casar cedo. Meu Porque maior você sonho. viu a família que deu certo, né? Sim. Tem muitas mulheres hoje, meninas até, às vezes não querem casar, tem medo de casar porque viu o relacionamento dos pais que não deu certo. E a Cris pode até contar algo curioso sobre o Davidson, né? O Davidson, o Marcelo conversando, meu marido conversando com ele, e ele disse, não, porque casar, né? A gente casa pra vida toda, né? E ele com 18, né? 18. Aí o Marcelo, Cris, né? Para um menino de 18, um rapaz de 18 anos já ter esse pensamento é muito legal. É bênção, porque assim, ele vai procurar uma pessoa que vai agregar a vida dele para toda a vida. A vida né? toda, né? Isso é a estrutura da família, né? As pessoas não casam para se dissolver logo, elas se casam para a vida toda. Só que às vezes não sabem escolher, às vezes não tem referências, e aí não dá muito certo, né? Mas eu achei lindo ele falando isso. E você hoje tem a referência da sua família, né? Da sua mãe, né? Sempre querendo casar cedo, agora já mãe, né? E conta pra gente como você vê, assim, a sua mãe como estrutura da sua família. Ah, ela é o pilar, né? A gente meio que se apoia, vai se apoiando nela, e quando vê que o pilar tá meio balançado, a gente pega o peso dela. Mas ela é literalmente o pilar lá de casa. Meu pai trabalha fora, né? Ele fica, tipo assim, alguns meses fora. Então é praticamente ela que dá os primeiros passos, assim, né? Porque ele literalmente não tem como, né, fazer. Mas eu fico vendo, assim, é uma força que é dela. E ela era muito brava. Minha mãe era muito brava. Pensa, quando Já ela... não é mais. Só dela olhar assim na igreja, o olhar dela falava, meu Deus, eu não falo mais nada. Minha mãe sempre foi muito brava. Mas, tipo assim, é porque ela trabalhou muito cedo, né? Saiu pra trabalhar muito cedo, ela e meu pai. Ficava eu e os meninos em casa, um exemplo. E aí, quando ela chegava, ela falava, não, eu não acho justo eu trabalhar o dia inteiro e a casa chegar, eu tenho que lavar. Meu irmão dava 5 horas, a gente arrumava a casa, ficava perfeito e tudo arrumado. E chegava... E a mãe chegava que horas? Tipo, 6 horas da tarde. 5 horas a gente começava. Tipo assim, tem que deixar Fazia todo nada o mundo. dia inteiro. 5 horas. Assistia todos os desenhos possíveis. Aí quando ela chegava, a casa tinha que estar arrumada. Mas a mãe sempre foi muito brava. Mas não um bravo assim, rigoroso, ai, que a gente tem medo, sabe? Mas é um bravo que a gente respeitava, sabe? Ela fazia respeitar. Sim. Né? E hoje, o legal é que tem amizade. Sim. Isso. Né? Isso tudo. Você construiu essa coisa do respeito, né? E hoje vocês são todos amigos, né? E você contou que fazem até propósitos juntos. Né? É um por todos e todos por um. demais, Lá em casa bonito. sempre foi assim. Os meninos são muito unidos, né? Muito. Até hoje, a Daniele, mesmo estando casada, é muito unido. E até o Vitor, que entrou na família, ele viu o nosso jeito e hoje ele é o mesmo jeito que a gente. Legal. Ele é junto com nós para tudo e, tipo assim, ele vê a nossa união e os meninos são muito unidos mesmo. E em tudo. Se o Danilo tá passando por alguma dificuldade, seja ela na área que for, a gente se junta e nós todos no mesmo propósito. É orar todos os dias, tantos dias, tal horário, todo mundo orando. Se o propósito é uma decisão para o Davidson tomar ou algo assim, é todo mundo junto. Olha, E até hoje. Essa semana mesmo foi até interessante. E assim, o bom é que a gente faz o propósito, e eu acho que isso também é a base, porque a gente faz o propósito. E a hora que eu vejo que o propósito se cumpriu, eu mostro para eles. Entendeu? Um exemplo, essa semana já era a residência do meu esposo, vence agora dia 29.
né? E a gente já deu a entrada no processo, já fez tudo, pagamento, mas ficava sempre só tá em análise, pedido em análise. E a gente preocupada, porque sem a carteira, né, não renova o contrato de trabalho. E já era para mim e para os meninos ter começado o propósito, né? Para Deus deslanchar e a residência sair. E não, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o papai tá chegando, o dia que ele chegar a gente começa, ele vai estar aqui sexta, sábado, domingo, segunda, então a gente vai ser 4 dias pra gente estar orando junto. Gente, é tão interessante que às vezes Deus já tá com a porta aberta, mas só precisa da nossa atitude, que é tão interessante, assim, que eu comecei o propósito com os meninos, eram as 10 horas da noite. E dormi, e eu já tinha passado o dia olhando. Na sexta. Na sexta, passei o dia olhando. Não, foi no sábado. Passei o dia olhando o e-mail para ver se chegava alguma coisa. Eu falei assim, sábado e domingo, né? Ninguém trabalha na AIMA. Vamos descansar a cabeça, né? Fiquei. Gente, a hora que eu acordei domingo, que eu peguei o meu celular, eu comecei o propósito no sábado. A hora que eu peguei o meu celular domingo, eu falei, amor, eu não vou te falar. Você não acredita. Ele falou, o quê? Eu falei assim, olha o meu e-mail. Aí a hora que eu abri o e-mail, pedido concluído, a sua residência chegará no seu endereço. Eu falei assim, não, eu falei, David, Danila, acorda. Deixa a mamãe contar uma coisa pra vocês. Deus já tá com a bênção. Isso, Deus tá nos mostrando. Na hora eu senti, sabe? Eu falei, Deus já tem a bênção determinada pra nós. Deus só quer nos mostrar que só depende da nossa atitude. Verdade. Menina, eles ficaram tão maravilhados. Tipo assim, gente, lá em casa sempre é assim. E edifica muito a fé É sempre deles, assim, né? sempre assim, sempre. Eu fiz o propósito também para a residência deles, que são algo parecidos. E eu falei, Jesus, a hora que a gente finalizar o propósito, a gente vai ter a resposta. 2 dias antes da gente finalizar o nosso propósito, na caixinha de correio, a residência. Eu falei, então, tipo assim, isso fortalece eles cada dia mais a querer buscar e saber que o fruto vem, mas primeiro a gente tem que ter ali uma plantação, né? Uma obediência para estar sim, porque... Com quantos anos você começou a gerar isso neles? Porque é algo que é uma cultura que você que colocou neles ali, né? Criou com Não, eles. eles desde novinho, a gente sempre, acho que a Daniela tinha uns 5 aninhos. Eu cresci dentro da igreja, né? Então, minha Eles vida aprenderam toda é desde fazer cedo. os propósitos. Sim, Não, os foi. propósitos, eu acho que a Daniela já tinha uns 7 aninhos, que nós ajoelhava ali todo mundo na beirada da cama, o pai dela lia a palavra e tentava explicar, né? Fazia o resumo, a gente cantava os 2 hinos da harpa e ajoelhava ali e só escutava ele, os 3, que não sabia orar, né? Que coisa mais bonitinha. Todo mundo ao redor da cama. E desde novinho. Tudo ensinado, né? Tudo ensinado. Tudo ensinado. E eu nunca fui de proibir. Eu sempre fui de Estimular. estimular. Vocês precisam, né? Que é tipo assim. Mostrar que olha esse lado aqui. Que é Deus que faz por nós, não é pela nossa exatamente. capacidade. Nada. É. Pela minha capacidade, eu vou ali, minhas forças, né? Se a gente for olhar pelo olhar humano, mas não é. A nossa capacidade não é nada sem a graça de Deus, sem... E tem algo assim que você viveu, por exemplo, com cada um deles, que te marcou muito? Alguma situação muito específica com cada um? Com Tem cada algo, um. Como, hein? São tantas são situações. tantas, né? São tantas. Olha, algo que algo que para nós foi bem recente e para nós foi muito curioso. Foi a Dani. A gente veio, né, embora do Brasil para cá. E quando a gente veio do Brasil para cá, ela estava meio em um relacionamento básico. Aí a gente veio e acabou, né? Chegando aqui, antes da gente vir, Deus falou para ela, falou que ela ia casar rápido. Mas na nossa mente, ela ia casar rápido assim, ia demorar a conhecer para depois casar, né? Imagina. A gente pensou isso, né? Demorei nada. E, gente, foi assim, a gente chegou em setembro aqui, de agosto para setembro, aqui em Portugal. E de novembro para dezembro ela conheceu o Vitor. E eu com o joelho no chão, falei, Jesus, não conheço esse menino, não sei de onde ele é, nada, né? Eu tô no escuro, é minha única filha, como é que, né?
E eu falei, filha, e ela veio e falou, mãe do céu, o que eu faço? Já queria casar logo. Eu falei, não, eu quero casar. Já tinha promessa, né? Isso, eu falei, Dani, de onde que esse menino é? E a gente ficou, sabe? E meu esposo, amor, como é que nós vamos deixar a nossa filha casar Coitado. sem você? Se eles... E a gente foi com o joelho no chão, mais outra vez. Ela fez o propósito, caladinha. Jesus, se for da tua vontade, só vai me dar um sinal. E ela já logo teve a resposta, né? E eu também falei, Jesus, se não for da tua vontade, o Senhor também vai nos dar um sinal e vai tirar ele, né? Gente, foi tudo assim, confirmação após confirmação. O casamento dela aconteceu dentro de 6 meses. A gente achou que não ia. A Erika É, a gente foi de um jeito que a gente nunca imaginou que a gente conseguiria, né? E hoje, e Deus falou pra ela que ele ia ser do altar. E eu olho pro Vitor lá e eu falo, meu Deus, como que o senhor é lindo, né? Eu falo, já foi, né? Então, assim, com ela foi essa experiência, assim. E esse tempo, Dani, que vocês estão agora, não? Ah, tá Você e sendo... o Vitor. Ah, eu nunca imaginei que era tão bom estar grávida. Eu acho que eu tô amando. Lógico, né? Teve os primeiros meses que eu passei um bocado, mas é normal. Mas eu tô amando estar grávida. Literalmente. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu não consigo imaginar ela se formando lá dentro, aquela coisa toda, né? É só a graça mesmo de Deus fazer isso. Mas a Celine é uma promessa. Amém. Porque eu tinha, com 15 anos, eu sofria muito com cólica. Muito, tipo assim, desmaiava, toda aquela questão. E a mãe me levou no médico, né? E descobriu que eu tinha endometriose. E aí o médico falou pra minha mãe, olha, ela tem 70% de chance de ter filho. Isso com 15 anos. E a endometriose vai evoluindo, né? Ela vai crescendo e tal. E aí eu falei, ai Deus, e agora, né? Eu quero casar e quero ter filhos, né? Meu maior sonho foi esse. Casar e ter filhos. Acho que o primeiro, assim, a gente tem vários sonhos, né? Mas o primeiro sempre foi casar e ter filhos. E eu fui e deixei passar. E aí, quando eu casei, eu falei, ai, já quero ter filho. Não quero esperar muito, já quero gerar. Só que aí Deus falou assim, calma, né? Acho que não é tão rápido assim. Só que aí Deus vinha falando, olha, eu te vejo... As pessoas chegavam em mim e falavam, nossa, eu te vejo já com a criança no colo. Olha. E eu falava, meu Deus, mas eu tô tomando remédio, dá aquele cuidado. E aí as pessoas falavam, Dani... Muitas pessoas na igreja Eu me lembro disso. falavam, olha, Vitor, vem neném aí. E as pessoas falando neném. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu parei de tomar o remédio em abril. Isso, as pessoas sonhavam comigo, me mandavam mensagem. Olha, eu tive grávida de gêmeos, tive grávida de menina, mas todo mundo me sonhava muito assim com grávida de menina. E eu falei, ai, Jesus, então eu vou ter uma menina. Então eu já tinha meio que assim uma certeza de uma menina. E aí eu parei de tomar remédio em abril do ano passado e pronto. Só que aí todo mês eu fazia um teste de gravidez. E gravava, né, a reação. E sempre negativo. Eu falei, ai, Deus, eu acho que aí vai. Mesmo que a gente tá na esperança no Senhor, só que a gente fica com aquele medinho, né? Que tenta assim nos amedrontar. Eu falava, ai meu Deus, será que eu não vou conseguir ter filhos? Aí o Vitor falava assim, ai, Dani, ele querendo já me confortar, né? Tipo assim, talvez quando falava isso, era filhos assim, espirituais, que a gente vai gerar. E eu falava, ai Deus, mas eu quero um filho meu que sai de mim e tal. E aí, uma semana. Alguém chegou, uma pessoa falou nele, a Ana Paula chegou nele e falou, olha, eu vejo você, em dezembro isso, eu vejo o Vitor viajando e vocês com teste de gravidez. E era uma menina. E eu falava, meu Deus. E aí eu fiz o teste na semana seguinte. Não, ela falou em janeiro, eu fiz o teste na semana e não deu. Só que eu não sabia que eu tava grávida ainda, eu já tava grávida em janeiro. Porque, né, pela contagem. Aí você fez o teste. E deu negativo. Aí o Vitor viajou em março. E aí eu comecei a ter umas coisas meio estranhas, assim, sabe? Enjoando, queimação. E a mãe, Dani, eu acho que você tá grávida. Eu, não. Tipo, as coisas, né? Tipo assim, eu não tô grávida. E aí eu falei, vou fazer o teste só por desencargo. E nem gravei a reação. Tipo, imagina que eu tenho vários vídeos de negativo e o positivo eu não tenho. Já tava contando que já não ia estar. Assim, já tinha feito tantos. Aí, quando eu fiz o teste grávida, eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Parecendo quando... Não sei qual é a sensação, mas como se eu estivesse engravidando na adolescência. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei desesperada, liguei pro Vitor. E eu, tipo assim, eu ia... Na minha imaginação, vou preparar toda uma surpresa. Quando ele chegar, não, já mudei logo, tô grávida. Já assim logo, né? Não, eu imagino sozinha em casa, eu não ia aguentar. Toda... viajando. E ele viajando. Aí quando ele me deu conta, me lembrou, lembra que a
que a Ana falou que o Vitor tava viajando e você parecia com teste, eu falava, meu Deus, é uma promessa, né? E até então é só bênção, só crescendo. E é literalmente, mas todas as situações que eu passo, assim, de passar mal, as coisas, eu falo, ai Deus, eu não quero reclamar. Porque parece que se eu reclamar, parece que eu tô reclamando de algo que ele me deu, sabe? Eu falo, ah, isso é passagem, estação, todo mundo passou por isso, não é só eu. É uma fase, né, que eu tô passando. Mas eu tô amando, tá grávida, literalmente. Ai, que lindo. Fico o dia inteiro na barriga. As pessoas passam, eu tô passando, alisando a barriga. Deve ficar falando, meu Deus. Aí bota a mão assim, Aí bota a mão na cintura pra dar um chance na barriga, ficar é maior. uma fase linda mesmo. Mas eu tô amando, literalmente. Incrível, gente. Se pudesse, a gente ficava aqui. Eu não gosto que passa. É muitas coisas. E assim, é muito lindo ver de verdade o quanto uma decisão de uma mulher, né, pode mudar a vida dos filhos e dos netos e de gerações. E glória a Deus, né? Amém. Porque às vezes a gente que é mulher acha que o que a gente faz não importa, né? Ah, se eu fiz certo, se eu fiz errado, não tem consequências e tem resultados, né? Então, eu queria muito, Jaque, que você deixasse aqui uma mensagem para as mães, para as mulheres, né, que estão aí olhando para as suas famílias e às vezes não tá tão bom como elas gostariam. Que mensagem você pode assim deixar para elas nesse momento? Olha, a mensagem que eu quero deixar é a gente sempre ter uma base, né? E saber que a nossa base, a principal base de tudo para uma mulher de casa, de lar, de mãe, de filhos, que é Cristo, é sabedoria no Senhor, é a oração, é a gente pedir graça para Deus todos os dias e pagar um preço. Pagar um preço, porque é um preço que às vezes a gente fala assim, vou estar pagando preço e a pessoa nem muda, nem quer, né? E não é. Acho que isso é um dom que Deus deu pra gente que é mãe, né? E se a gente for pensar, a bênção dos nossos filhos está sobre nós, porque eu tenho o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, né? Sim. Tanto os meus filhos quanto o meu lar, né? Então, a hora que a gente vê que tá perdendo, assim, é tentar ser próximo e tentar plantar sobre eles, né, cada dia mais o amor, né, a compreensão, o entendimento e saber que sem Deus, o temor de Deus, plantar sobre eles, né, que a presença do Senhor é mais agradável do que lá fora e é eles que têm que aprender o caminho, né? Eu ensino e eles aprendem o caminho que é estar focado buscar a Deus cada dia mais, ser íntimo do Senhor cada dia mais, porque quando é íntimo, Deus abre caminhos, Deus tira, né, pedras, Deus tira empecilhos e Deus vai abrindo portas, né, de amizade, de tudo. Então, a base é a oração, gente. É a oração, Amém. é a oração. Às vezes um chorinho ali escondido, né, para não demonstrar. Às vezes não é um puxão de orelha que a gente dá, às vezes não é uma palavra negativa que a gente, né? Porque, gente, a gente é a base dos filhos, é a base do esposo, porque o marido, né? Verdade. E é isso. E tem uma pergunta Não sei que eu te como fazer, não, mas que me surgiu aqui agora. Você já se sentiu cansada já. de ser... Você trabalhava fora, né? Porque as Uhum. pessoas às vezes acham que uma mãe que dá certo, que cuidou dos filhos, não faz nada, só cuida dos filhos, né? Uhum. Mas trabalhou fora, cuidou deles, casada, trabalhando, né? Em casa também. Em algum momento você se sentiu cansada? Já, bastante. Porque além de eu carregar um pouco da minha família, eu sempre fui a base também para minha mãe, para o meu irmão, né, em tudo assim. Então, eu já me senti muito cansada, Como que você muito faz cansada. com esse cansaço? Porque é a resposta que muitas querem ouvir, né? É muito cansada e como eu faço, às vezes eu
eu gosto muito de fazer isso. Eu vou pra dentro do banheiro, gente, eu choro tanto, choro tanto. Meu Deus, mas não tem ninguém pra fazer. E não tem, porque Você se derrama aos pés do Senhor. eu choro, falo, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso tomar decisão, não posso demonstrar pros meninos. E, né, eu nunca gostei de demonstrar fraqueza ou negatividade pros meninos. Eu sempre fui muito positiva, né? Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai conseguir, né? Hoje não dá, mas amanhã a gente consegue. Então, eu já me senti muito cansada. Você assumiu o seu papel, Sim. né? Com todos os prós, os Isso. contras, as responsabilidades, as dores, você assumiu o seu papel. Sim. E hoje, diante de todo esse cansaço, quando você olha o seu trabalho, Ah, eu tenho vergonha até de pedir bênção. A única coisa que eu peço é a proteção do Senhor sobre a vida dos meus filhos, mas lá em casa os meninos cansam de me ouvir e falam, gente, eu não tenho coragem de pedir nada para Deus. Nada. Porque eu só tenho boca para agradecer, gente. Eu não tenho nada para reclamar. que lindo. Nada. E é o que eu sempre falo para os meninos, falo, gente, olha para nossa vida. Eu sempre falo isso para eles. Olha para nossa vida. Olha para a vida de fulano. Será por quê? E eu falo para eles, busca o porquê. E, né? E eles sempre entendem. Sabe o porquê, né? Sim. Porque até mesmo, gente, é tão lindo ver os meus filhos quando tem algo para fazer. Tem hora que eu vejo o Danilo sumido ou o Davidson sumido, né? Eu vou lá, abro a porta do quarto caladinha. Gente, eles estão ajoelhando, lendo a Bíblia. Eu saio assim, que tem dia que eu saio chorando, de tão grata que eu sou. Porque eu vejo isso direto. Sim. Direto. Eu abro, vou lá, falo, Anitta, tudo bem? Davidson, tudo bem? Eu abro lá, eles estão ajoelhados com o celular do lado, ouvindo o hino, e lendo e orando. Tipo assim, eles já sabem onde buscar. Né? Eles já sabem qual que é a nossa base. Então é isso, gente. É muito lindo, é muito maravilhoso. Estou me segurando de novo já. É muito maravilhoso. Então, Olha. e quando eu ouço, falo assim, Jaque, que família linda. Eu falei, Jesus, como? Me ensina a ensinar as outras também a ser, né? A ver uma família linda como a minha. Porque... E Dani, você, o que você espera, assim, desses exemplos que sua mãe tá dando aqui? É lindo mesmo de ver. O que você quer passar, assim, para essa geração, para sua filha, esse legado que você quer levar para essa nova família sua, né? Porque agora Moral família. nova. E a responsabilidade de pegar isso tudo, todos esses princípios e carregar e não, vou levar para frente, né? Então, Eu já oro, né? Na verdade, já oro. Falo, Deus, eu quero que a Celine encaminhe os caminhos do Senhor, sabe? E aí, lá em casa, eu tenho costumes que eu tava olhando esses dias, que as paredes ficam tudo pingadas, assim, que é o olho ungido, que eu saio espalhando, né? O Vitor fala, Vitor, me unge, eu unge você unge a barriga, a gente unge a casa. Mas a gente quer, assim, que a nossa família, né, que agora é uma nova família, seja firmada nele, sabe? Em Cristo. Que a gente vê, assim, que nada mais nos satisfaz se não for a presença do Senhor, sabe? A gente aprende a depender dele. E aí eu falo, Deus, eu só quero que a Celine caminhe os seus caminhos, seja uma mulher, né? Temente ao Senhor, buscar o Senhor, que a gente possa, assim, ensinar a ela o que a gente já tem dentro do nosso coração, né? Porque a gente já caminha com ele. E é isso, né? Eu quero ter uma família firmada em Cristo. A gente está construindo isso, né? Faz pouco tempo, 2 anos de casados. Então a gente está construindo, e tem muito para caminhar, mas eu tenho muito assim a espelhar, né? Sim. Dentro de casa, com os meus pais, com tudo assim que a gente caminha junto com eles. E é só agradecer mesmo a Deus que a gente só tá aprendendo, né? A gente tá aqui como servos. Eu falo, Deus, eu sou sua serva. Mas o Senhor só viu graça em mim. Eu fico perguntando, né, Deus, que graça é essa que o Senhor viu em mim? Que o Senhor, né, entregou uma semente dentro de mim que tá crescendo, que daqui uns dias eu vou estar ensinando ela outros caminhos. E como vai ser isso, né? Eu fico perguntando, Deus, como será isso? Quando chegar o tempo, né, das coisas acontecerem. Mas é isso, a minha expectativa, né, quando ela nascer, mas não só a expectativa, a minha certeza é que ela tem um caminho a seguir.
que ela não vai nascer. Ai, o que eu vou fazer agora na minha vida? Não, ela já tem algo pra fazer. É isso aí. Ai, eu fiquei assim, olha, eu fiquei assim. É muito bom. É muito muito bom vocês. Nossa, Demais, é né? brilhante demais, demais. Hum. Se você ficar aqui, vai ficar aqui o tempo inteiro só falando de Jesus. Só. Mas acho que né, já tá. Já. Uma pena, mas quem sabe a gente faz outro. É. Quem sabe com a família. Traz aqui os Isso. meninos, o marido, a gente faz aqui um bem bolado. Com a neném daqui a pouco, vai A nascer. Celine. E a gente queria agradecer vocês Obrigada. por esse tempo incrível. Para mim, me edificou demais. Para a Cris, tenho certeza que sim. Também. Para as mulheres lá, Amém. de certeza, pessoas, todo mundo. É o que a gente sempre fala, né? A gente não sabe aonde o Senhor vai levar essa Sim. mensagem. Então, assim, é Ele que se encarrega de encaminhar para as pessoas que precisam. E esse é o nosso maior desejo. É que a gente acorde em algum momento e a postagem lá é pessoas sendo edificadas pelo testemunho de vocês. Amém. É isso que move verdadeiramente o nosso coração. Então, assim, que aula que vocês deram. Obrigada. Amém, amém. Muito obrigada. Amém, Por terem aceitado esse convite, pelo sim de vocês. Por, de fato, querer expor, né, coisas tão íntimas, né? Tão peculiares ali de vocês, da família, mas vocês trouxeram aqui porque vocês entendem que é sobre Jesus, É sobre né? isso. Sobre o que ele pode fazer, o que ele faz. E tem muitas pessoas querendo ouvir isso, né? Querendo respostas. Isso. E a gente tem aqui uma lembrancinha para vocês. Obrigada, junto por ele, sempre. Tá aí. Uma lembrancinha nossa. Ai, que lindo, Gente. gente. Lindo. Nesse dia. Levarem e saberem que estão aqui marcadas e Amém. juntas conosco e com outras mulheres por Jesus. Amém. Que é o centro de todas as coisas. E é a isso. razão da gente estar aqui. É o juntas, né? É. Literalmente, vamos juntar aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. Gente, terminamos então mais um episódio, tá? Juntas por Por ele. ele. Até a próxima. Te esperamos no próximo episódio. Até lá!